Então, a primeira coisa que precisamos entender, a igreja como instituição, ela vem a existir muito depois daquilo que os apóstolos faziam. O que os apóstolos faziam? Está claro em Atos 2, do 42 ao 44. Se reuniam no templo e nas casas, pregando o evangelho, partindo o pão, com palavra, partindo o pão e orações. E o Senhor acrescentava as aulas que ele mandava. Certo? Os apóstolos faziam isso. O que isso se tornou? Aquilo que a história chama de comunidade dos cristãos. Nós ainda não estamos falando de uma instituição chamada igreja. Certo? Hoje nós temos uma instituição, um CNPJ, um imposto de renda, com várias declarações fiscais, de funcionários, toda essa estrutura. Certo? Mas chegou-se nisso hoje. Lá no passado, era apenas conhecido como uma comunidade de cristãos. Onde? Em Jerusalém, onde eles se reúnem a primeira vez, fogem um pouco, né? No episódio da pesca que Jesus aparece ressuscitado lá para eles, né? Quando fala com Pedro, 3 vezes que Pedro amava Jesus, e dali eles voltam para Jerusalém, seguindo a ordem de Cristo, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, que é o Pentecostes, e ali, a partir disso, aquilo que nós chamamos de igreja hoje, começa a acontecer, certo? Nos primórdios, era uma comunidade onde todos estavam reunidos, todos juntos, certo? Vendiam seus bens e entregavam aos pés dos apóstolos, para quê? Para sustentar toda aquela comunidade, né? Então, tudo indica que eles se separaram do contexto urbano de Jerusalém, né? Que é uma cidade composta de templo, casas, comércio, praças, tudo isso, né? O contexto urbano de Jerusalém. Vão para algum lugar na região desértica, ali, e ali eles se estabelecem como uma comunidade. Montavam suas tendas e viviam ali, buscando a Deus. O dinheiro que chegava das ofertas era distribuído para comprar comida, eventualmente algum remédio ou alguma coisa, e aí eles foram sobrevivendo por alguns anos, né? Começa a perseguição, o principal perseguidor, já sabemos quem é, não é? Que vem a se converter em Atos capítulo 9, e aí o que Paulo e Pedro começam a fazer? Começam a discutir o que eles deveriam fazer para expandir o Evangelho, para levar o Evangelho, mas não expansão no contexto institucional. Vamos abrir uma igreja em Roma, vamos abrir uma igreja em Antioquia, vamos enviar um missionário para Alexandria. Não era isso mesmo. Era levar a palavra de Cristo, os milagres que Deus fazia, as curas que Deus fazia, a libertação que Deus fazia a todas as pessoas, né? Cumprindo o ídolo de Jesus de Mateus capítulo 28, certo? Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O que fez com que Paulo e alguns outros saíssem de Jerusalém? Essa palavra de Jesus, escrita por Mateus, né? Então, essa palavra impulsionou Paulo principalmente, né? Apolo, Barnabé, João Marcos, Lucas, são os principais aí missionários, né? Pedro também, impulsionou esses homens a partir dessa palavra de Jesus, para que eles pudessem pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus às outras pessoas. Todos nós sabemos que nas reuniões que aconteciam no templo e nas sinagogas, o que eram as sinagogas? Era como uma congregação no campo, digamos assim, certo? Porque o campo, digamos, é o templo, e as sinagogas estavam espalhadas pelas cidades. Para quê? Para que a lei de Moisés pudesse ser divulgada a todos, e todos pudessem praticar a lei, exceto os sacrifícios, que só eram feitos no templo de Jerusalém. Então, se você deveria ir uma vez ao ano para celebrar a Páscoa, ou talvez a festa das cabanas, não é? Para quê? Para
para que você fosse em Jerusalém e ali sacrificasse, cumprindo aquele ritual da lei de Moisés. Óbvio, agora centralizado num ambiente urbano, onde não se podiam criar animais, então a gente vende, certo? Já que não pode criar animal na cidade, a gente vende o animal para eles. E aí entra uma graninha para o templo, certo? Era essa a crítica de Jesus com relação aos sacerdotes, que fugiram da lei de Moisés e transformaram a fé num covil de ladrões. O próprio Jesus chama isso, transformar a minha casa de oração num covil de ladrões, numa casa de comércio, certo? Então, quando nós entendemos isso, a perseguição começa. O apóstolo Paulo, com a consciência que ele recebe, ele descentraliza o Evangelho, deixa Pedro e Tiago, irmão de Jesus, em Jerusalém e vai para Antioquia. De Antioquia, ele passeia por toda a Europa, não apenas nas cidades que ele escreveu as epístolas, mas também em outras cidades, certo? A partir disso, nós temos o que? O mundo do Evangelho dividido em duas partes: Jerusalém e Antioquia, certo? Jerusalém era a base e o alicerce da interpretação da palavra de Deus, lei e graça. Lei de Moisés, o que nós vamos fazer? Temos que circuncidar ou não? Podemos comer carne de porco ou não? Podemos comer animais imundos ou não? Podemos comer aquilo dos... Tem mineiro aqui? Tem? Podemos comer chouriço ou não? Não é? O chouriço com limão assim, o minerado que gosta disso. Podemos comer o sangue dessa forma ou não? Não é? Jerusalém é a base e a estrutura para isso. E Antioquia é a base missionária, para que o Evangelho pudesse se disseminar de todas as formas, certo? Então nós temos aí, neste mapa, os dois pontos: o ponto de baixo, Jerusalém, e o ponto de cima, Antioquia, onde é a Turquia hoje. Digamos. Ô professor, no primeiro slide ali, o senhor falou que igreja e instituição é lá para frente, lá que o senhor vai entrar. Aí é a comunidade cristã. Em Atos 2, o povo está no cenáculo ali, orando ali, que é a descida do Espírito Santo, lá, o dia de Pentecostes. Sim. Atos 2. E aí a igreja mãe, o senhor falou, é Jerusalém. Só que eles têm ali um lugar, tipo um cenáculo ali, para cultuar, que o senhor falou, né? O templo do Velho Testamento, sinagogas, que são ali as bases, aí vão para o cristianismo. Depois de Jesus ali. Jesus morreu, ressuscitou, coisa e tal, ascensão, a igreja primitiva. Não tem ideia de instituição, CNPJ eu entendi. Sim. Mas um lugar de culto. Você entendeu? Ali em Jerusalém. Uma igreja, um templo, um lugar perfeito. O Pentecostes é um marco. A partir do Pentecostes, quantas pessoas se convertem com a pregação de Pedro? 3.000. 3.000 almas. O que é o cenáculo? O cenáculo é dentro de um lugar assim. O cenáculo é o lugar onde aconteceu a Santa Ceia, a última ceia. É uma casa? É. Uma casa. Exatamente. Certo? Depois eles vão para o pátio do templo, onde João e Pedro curam o paralítico. Sim. No pátio do templo. Sim. Como é que o templo era? Não é? Nós temos a ideia do templo de Salomão, talvez você tenha mapas aí na mídia, não é? Nós temos a ideia do templo de Salomão como isso aqui é o terreno, o templo acontecendo aqui, certo? Nos tempos de Jesus, nós estamos falando do templo de quem? De Herodes, certo? Que foi totalmente reformado e com aquela mentalidade megalomaníaca que Herodes tinha, ele ampliou o templo. Então o templo deixou de ser aquele lugar pequenininho que tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos que tinha a arca. Deixou de ser só isso. Ele passou a ser tudo isso aqui. Aqui foram feitas edificações com vários andares, que haviam salas onde os sacerdotes ensinavam, as escolas dos sacerdotes, os escribas
escribas, cozinha, tudo isso funcionava nessas salas paralelas. E aqui era o grande pátio, para depois chegar naquilo que era o templo de Salomão, reedificado por Esdras, certo? Então, o começo da igreja pós-Pentecostes acontece neste espaço aqui, no grande átrio do templo, certo? Não é átrio. O grande espaço, depois eu lembro a palavra certa. Esse grande espaço que tinha aqui. Aqui as portas do templo, aqui tinha porta também, aqui tinha várias portas que havia no templo, certo? Daqui, como a coisa começou a haver perseguição, Pedro é preso e tudo mais, eles vão para essa outra região e formam uma comunidade, certo? Então, na verdade, o cenáculo é apenas o start, o primeiro lugar que eles iam dali 3.000 almas no caminho, certo? E onde era o local da última ceia? Não é? Ou Santa Ceia, como nós falamos? É a casa de Marcos, João Marcos, não é? Vocês já devem ter lido sobre isso, que o menino que, na hora que Jesus é preso no Getsemane, sai correndo de perto, estava apenas envolvido num lençol de 8 anos, era ele, certo? Que vai se converter, que vai sair do campo missionário com cerca de 16 anos. Que é o sobrinho de Barnabé, né? Exatamente. Sobrinho de Barnabé, certo? Então, ele com 16 anos, eu até preguei isso uma vez, ele vai para o campo missionário. Imagina uma mãe com um menino de 16 anos em casa, bem criado, bem educado. Ele simplesmente fala assim: mãe, eu vou sair pregando o evangelho e vou morrer. Não é? Que mãe louca é essa? Não é? Na verdade, não era louca, era uma mãe de fé, não é? Que permitiu que o filho fosse, se tornou o homem mais importante da vida de Pedro, não é? Porque falava grego, falava latim, falava aramaico, traduziu muita coisa para Pedro. Alguns dizem que as cartas de Pedro foram escritas por ele, que ditou as cartas de Pedro. Para alguns era analfabeto, eu acredito que não, mas não é? Há evidências. Então, o contexto era isso, o cenáculo era apenas a chama. E assim, não sei se estou atropelando o senhor para adiante, mas aí depois aí já saindo de Jerusalém, quando Paulo funda ali as igrejas, Coríntios, Éfeso, Tessalônica, eles têm um lugar ali também para cultuar. O pessoal tinha ali a ceia, 1 Coríntios, a igreja problemática, cheia de dom, o pessoal estava ali, né, na festa árabe, coisa e tal. Eles tinham um lugar, né? Paulo vai escrever para Timóteo, levantar presbíteros, pastores. Quais eram esses lugares? Foi tudo começado dentro de casas, né? Então, isso aí que na verdade, em alguns lugares a igreja começou nas casas. Coríntios, por exemplo, começou na casa de Priscila e Áquila, certo? Em outras cidades, onde Paulo ia em primeiro lugar, nas sinagogas. E a liderança da sinagoga se convertia e a sinagoga se transformava numa igreja. Certo? Por quê? Porque Paulo ia na sinagoga? Porque Paulo era judeu, era mestre judeu. Todo mundo respeitava. Certo? Ele tinha cidadania romana, então ele tinha livre acesso no Império Romano todo. Então, quando ele chegava para uma cidade, o primeiro lugar que ele procurava, se ele não tinha conhecido Coríntios, ele tinha, por quê? Ele vai a Coríntios, aluga uma casa, acredito eu, né? Fica morando lá, trabalhando com tendas e vai fazendo amizades, certo? Aí, na casa dele, ele começa a ensinar. Então, ele começava a ensinar normalmente, na casa dele, por 1 ano e meio. Ele começava a ensinar à tarde e até meia-noite, ensinando. Depois, quando ele vai terminar esse período em Corinto, ele sai de Corinto para continuar suas viagens missionárias, ele institui na casa de Priscila e Áquila a igreja. Por quê? Talvez em Corinto não havia sinagoga. Era uma cidade grega, onde a religião era muito forte. Corinto, a deusa de Corinto era Vênus, a deusa do amor, não é? Ou Afrodite. Vênus aos romanos, Vênus aos gregos e Afrodite para os romanos. A mesma deusa com nomes diferentes. Então era a deusa do amor, sacrifícios oferecidos a Afrodite
ou Vênus eram sacrifícios sexuais. Era a Diana, não é? Diana também, tem várias, 3 versões do nome, certo? Eram sacrifícios sexuais. E aí o que acontecia? Era uma cidade que vivia em torno do sacrifício sexual. Sacerdotes e sacerdotisas que estavam prontos no templo para realizar sacrifícios, que era o sexo. Então, provavelmente não tinha judeu em Corinto, porque os caras fugiam de um ambiente promíscuo desse, certo? Por quê? Por causa da história, da história que eles tinham com a lei, com a moral, com tudo aquilo que os hebreus falavam, certo? Ensinavam também. Então, provavelmente em Corinto não tinha sinagoga, vai para casa. Outras cidades, quando tinha sinagoga, era lá o primeiro lugar que ele pegava. Por quê? Eles chegavam com um mestre da lei, o cidadão romano da sinagoga, ele tinha a palavra, certo? Quando você dava a palavra para ele, ele falava, obviamente, da lei, fazia um paralelo e já ia para Jesus e pregava o evangelho e pedia para as pessoas aceitarem Jesus. Ali, as pessoas se convertiam ao Cristo, por quê? Eles estavam na Galácia, por exemplo, certo? Na Galácia, servindo a Deus na sinagoga, mas eles eram obrigados a ir para Jerusalém, pelo menos uma vez por ano. Olha o custo disso, certo? O evangelho que Paulo traz é um evangelho livre, é um evangelho que você não precisa fazer tudo isso. Então, o evangelho de Paulo era mais, digamos, impalatável, mais fácil de engolir. Então, as pessoas passavam a seguir Jesus, ele levantava ali os líderes, em alguns lugares o próprio líder da sinagoga, que conhecia as escrituras, ele ensinava o tempo que ele ficava lá e ia para outro lugar. Então, sinagogas e casas, era assim que as igrejas começavam nesses outros lugares. Certo? Assim na Ásia Menor também, lá no Apocalipse? Sim. A de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, seria tipo uma espécie de uma sinagoga, então. Exatamente. Que ali tinha os anjos que representavam os pastores. A partir disso, eles se convertiam e viravam igreja. Virava um local de reunião, certo? A partir disso, começou a tomar o nome de igreja, não é? Aqueles que foram chamados por Cristo para fora, para pregar o evangelho, mas aí eles se reuniam, não é? Mas, Atos 2 é muito claro, no templo, nessa parte do templo, e nas casas. Então, é o alicerce deles essas duas coisas, sinagogas e nas casas. A igreja se torna uma instituição oficial com o prêmio do Clementino. Constantino. No final do terceiro século. Exatamente. Que aí ele se converte ao cristianismo. Há dúvidas se ele se converteu ou sua conselheira maior, que era sua mãe, não é? Disse para ele, fica do lado dos cristãos, porque eles são a maioria, você consegue controlá-los, você consegue controlar o império, e aí, em tese, ele se converteu. Vamos acreditar que ele tenha se convertido, não é? E aí, a igreja se torna uma instituição com o poder monárquico junto com ela. Certo? Obrigado, Deus. Que isso? Então, para a gente falar de Antioquia, eu queria que vocês tentassem se localizar aqui no mapa, certo? Por quê? Porque isso aqui é extremamente importante. Nós estamos aqui, na América do Sul, certo? Aqui, o continente chamado Mundo Novo, que são as Américas, certo? Aqui nós temos Europa, África, Oceania e Ásia, que é o mundo antigo, certo? Como é que esse povo aqui, como é que chegou gente aqui, se tudo começa nessa região? Aqui por cima, estamos vendo ele no plano, mas é um globo, certo? Então, essa ponta aqui, tá? Ela é aqui, certo? Eles saem, sobem por aqui, daqui, descem e vão povoar toda essa região aqui. Né? Vão encontrar em 1500 um monte de gente aqui. Vão encontrar um pouco antes gente em toda essa região aqui. Vieram de navio? Não. Vieram pelo Estreito de Bering, aqui em cima, não é? Aquela pontinha lá, essa pontinha aqui, atravessaram aqui no Alasca e foram descendo, até a Patagônia lá embaixo.
certo? Onde acontece a história da igreja? Acontece em melhorou. Acontece exatamente aqui, ó. Jerusalém está aqui, nesta região. Aqui nós estamos falando do mar Mediterrâneo, certo? Aqui o Egito, Alexandria e tudo mais, tá? Aqui Grécia, aqui na botinha a Itália, certo? Aqui o resto da Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Alemanha, a Rússia está aqui, certo? Tudo acontece nessa região aqui. Turquia e Antioquia estão aqui. Então aquele mapa lá, nós estamos falando exatamente nesse pedacinho aqui, ó. Turquia e Israel. Essa pontinha aqui. O mundo gira no passado aqui. A partir daqui as coisas começam a acontecer. Certo? Onde era o Éden? Já viu isso? Já viu isso? Não tem geografia, não sei se ainda. Hã? Não, o senhor deu, mas a gente deu. Já tiver geografia ou tiver isso sobre o Éden? Não, especificamente o senhor vai tacar. Tá. É aqui na África do Sul. Turquia. Não, África do Sul aqui. O Éden, tudo indica que ele ficava nessa região aqui. Ó. São 4 rios que Gênesis fala, certo? O Pison, o Gião, o Hiddekel e o Tigre, e o Eufrates. Teve uma irmã, uma conhecida minha, que falou assim que ela é do Kids também, que faz parte do Kids. Uma criança perguntou para ela, falou, tia, e ela ficou sem saber responder. Eu falei, não temos ainda. Onde que está o Éden? Nós vamos ver o Éden algum dia? O céu está onde? E agora eu também não sei explicar, que ainda não cheguei nessa matéria. O Éden está aqui, As crianças fazem cada pergunta. O Éden está aqui, ó. Tudo indica que os 4 rios são o Nilo, certo? O Ganges na Índia, certo? O Tigre e o Eufrates aqui no Iraque, tá? Então, nessa região ali, tá? Exatamente aqui, ok? E, obviamente, quando acontece o pecado, a Bíblia diz que o Éden, Deus tirou o Éden da terra, certo? Por quê? Porque a árvore da vida ficou lá, não é? Então teve que subir, senão o homem já comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, comia a árvore da vida e ia viver pecando eternamente. Então ele tirou, certo? Então, aí, obviamente, Adão, tudo indica que ficou exatamente nessa região, entre Iraque, Síria, Turquia, Israel, deserto da Arábia, ficou por aqui. A Bíblia diz que Caim, quando mata Abel, foge para o leste daquela região. Então tudo indica que leste é essa região aqui. Ele vai para essa região, vem o dilúvio, aonde desce a arca? Na Albânia, perdão, na Armênia, aqui pertinho da Turquia, no Monte Ararat. A partir daqui, o mundo é povoado, de novo. Então, estamos falando tudo aqui, ó. Certo? Estamos na Armênia. A Bíblia diz que os descendentes de Sem vão habitar esta região. O Iraque, o Irã, toda essa região aqui. Você pode perceber que o povo que mora aqui, ó, Irã, Arábia, Paquistão, Afeganistão, Índia, todo Vietnã, Camboja, China, Mongólia, toda essa região até o Japão, eles são uma parte morenos, de pele morena, mas não é o mulato, que é o branco e o negro que nós temos aqui. É uma pele morena mais vermelha, digamos assim, certo? Aqui eles são com os olhos puxados, que é uma outra situação genética, certo? Então, são esses aqui. Os descendentes de Canaã vão habitar a África, certo? E os descendentes de Jafé vão habitar a Europa. Então, a partir do dilúvio, nós temos para cá Sem, Cã e Jafé. Sem nessa região, Cã aqui e Jafé aqui.
certo? Então, quando você pensa que os iranianos, os iraquianos, esse pessoal da Arábia, até a Índia, tem a pele morena, o cabelo liso, certo? E são de média estatura, você vai ver como é que são os índios, tanto nos Estados Unidos, quanto dessa região, quanto no Brasil. Cabelo liso, pele morena avermelhada e de média estatura. Esta é a prova de que quem colonizou as Américas foram os descendentes de Sem. Certo? Ah, mas por que? Se todos são filhos de Noé, por que são 3 raças diferentes e tal? Isso é na aula de geografia, hoje eu não vou falar. Isso fica por outro capítulo, certo? Mas tudo acontece exatamente nessa região. Então, quando nós falamos de Israel, nós estamos falando aqui, ó, exatamente essa região aqui. Certo? Falando de Antioquia, naquilo que hoje chama-se Turquia, certo? Mas toda essa região chamava-se Anatólia, na época de Jesus. Hoje Turquia por causa do Islã. Mesopotâmia pega tudo. Mesopotâmia é aqui, ó, entre os 2 rios, o Eufrates e o Tigre. Meso, entre Potâmia, rios. Entre rios, entre o Eufrates e entre o Tigre. Mesopotâmia é só esse pedacinho aqui, ó, que começa aqui em cima na Anatólia, que hoje é a Turquia, e vai desaguar no Golfo Pérsico aqui. Certo? Mesopotâmia é só aqui, ó, só entre rios. É um pedacinho só? Um pedacinho só. Pastor, Um pedacinho, não é? É grande, mas em relação ao mundo é um pedacinho. você viu mais simpática essa imagem na TV lá? Eu acho que. Você acha que fica melhor? tiver, Pode dar um jeito. ela é mais clara. Dá para todo mundo enxergar, né? Eu achei que aqui era mais fácil. Eu acho que é tudo. Finaliza tendo mal, depois eu fico cansado. Sim. E a prova fica mais fácil. Espanha, França, Alemanha, Itália, Polônia, Noruega, Suécia, Finlândia, toda essa região da Europa, certo? A igreja se dissemina a partir daqui. Vai ter gente que vem para cá, como o apóstolo Pedro, certo? Que chega até a Babilônia, do Iraque, e alguns dizem que ele chegou até a Índia, mas o evangelho não se expandiu na Índia por conta da estrutura religiosa lá, que é muito forte, não é? O politeísmo, a adoração aos animais, não é? Buda vai estar um pouco depois, mas o budismo toma conta dessa região de uma forma muito grande. Então, da mesma forma que nessa região chamada dos árabes, Arábia, Afeganistão, Paquistão, Irã, todo esse pedaço aqui, os muçulmanos tomaram conta e desceram para muitas partes da África, certo? O evangelho tomou conta dessa região aqui. Então, nós temos a história da igreja nesse pedaço aqui. Onde acontece a reforma protestante? Na Alemanha com Lutero, certo? É a partir daqui que começa a reforma protestante. Onde estava Calvino? Na Suíça, aqui embaixo, da Alemanha. Essa parte entre França, Itália e Alemanha. Suíça, esse pedacinho aqui. Certo? Nós temos John Hus, por exemplo, que é na Tchecoslováquia, nesse pedacinho aqui. Então, a reforma protestante vai nesse meio aqui, ó. Ela vai tomar conta daqui, a partir daqui, ela vai se expandir, onde na próxima aula começa a nossa história, chegando aqui no Brasil. Ok? Então, geograficamente, a gente acaba se localizando dessa maneira. Aí, qual é o ponto principal nosso? Antioquia, que é a cidade onde o Evangelho começa, e Jerusalém, onde os fatos históricos acontecem, como todos nós sabemos, certo? Então, o Evangelho geograficamente se dissemina em 4 braços. Primeiro, em Jerusalém, quem é o grande responsável pela igreja em Jerusalém? Tiago, irmão de Jesus, certo? Porque os outros apóstolos se espalharam, não é? Em Antioquia, Apolo e Barnabé. Em Roma, Paulo e Marcos.
No Egito, o mordomo de Candace, certo? Aquele que Filipe prega o evangelho para ele lá, certo? Ele sai e leva o evangelho para a região da África. E o evangelista Lucas, que, digamos assim, é o evangelista que mais viajou. Ele vai a Roma, ele vai a Alexandria, ele vai a Jerusalém, ele passeia, digamos assim, por todo esse mundo antigo, levando o evangelho. Só voltando no mapa, nós temos então, na região de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus, certo? Nesse pedaço aqui. Em Roma, nós temos o apóstolo Paulo, certo? No Egito, na Etiópia, nessa região aqui, que era, isso aqui hoje está dividido, mas isso aqui era tudo Egito antigamente. Toda essa região aqui era o Egito antigamente, certo? Aqui, Candace é a capital da Etiópia. O mordomo que Filipe prega o evangelho, ele sai de Jerusalém e volta para cá. Aqui o evangelho também é pregado e a igreja é estabelecida aqui, certo? No Egito, Alexandria, que é a região na beira do oceano, do mar Mediterrâneo, também o apóstolo Lucas prega o evangelho aqui. Então nós temos esses braços do evangelho e, obviamente, Pedro nessa região aqui, certo? Então é a partir disso que o evangelho começa a crescer e se disseminar em outros lugares. A África, ela era basicamente o Egito, essa região aqui, certo? E o norte da África aqui em cima, principalmente aqui no Estreito de Gibraltar. Esse mapa, ele está de longe assim, parece que é uma coisa só aqui, né? Mas aqui nós vamos ver daqui a pouquinho o Estreito de Gibraltar. Se não me engano, são 13 quilômetros de extensão aqui, que separa o Atlântico do Mar Mediterrâneo, certo? As grandes navegações começam aqui no Oceano Atlântico, com Portugal e Espanha, quem tinha fronteira marítima com o Oceano Atlântico, certo? Aqui havia barcos? Havia, mas é uma extensão muito pequena. Então, os barcos faziam o quê? Egito, Roma, essa região aqui, certo? Egito, Grécia e no máximo Turquia. Então, era muito curto aqui, os barcos eram bem menores. Aqui nós vamos ter os barcos maiores, certo? E também, mais para frente, aqueles que nós conhecemos como vikings, né? Eles saem dessa região aqui, vêm pelo Atlântico e vão desaguar na França, no Reino Unido, na região da Alemanha e tudo mais, também pelo Atlântico. Mas distâncias pequenas também, comparadas às grandes navegações, que fizeram exatamente tudo isso aqui. Por isso são grandes navegações, né? Pela distância e pelo tempo e a qualidade dos barcos também, que eram bem maiores e navegáveis de uma maneira bem diferente. Então, quando nós temos exatamente isso, Jerusalém, Antioquia, Roma e o Egito. Aqui nós vamos entender o seguinte: Antioquia, Jerusalém e Egito, o Evangelho, literalmente, sem sombra de dúvida, acabou. Morreu com o islamismo. Estamos falando de alguns séculos depois, mas para a gente voltar na história. É em Roma que a igreja permanece. O legado de Paulo, o legado de João Marcos e a simpatia do imperador romano com os cristãos que tomam conta de Roma. Grande parte dos cristãos, dos romanos, haviam se convertido ao cristianismo, certo? Então a igreja consegue sobreviver exatamente nessa situação, certo? Fazendo um parênteses que eu disse que ia fazer para vocês, a situação de Pedro, não é? Depois eu quero que vou só explicar, depois vocês leiam direitinho esses dois slides,
que eles têm exatamente todas as informações técnicas aqui, não é? Então, tudo indica para os católicos que Pedro viveu em Roma de 42 a 67, 25 anos em Roma, quando ele morre e é enterrado num lugar que vai se tornar a Capela de São Pedro, o Vaticano que é hoje. Ali era todo um território italiano, romano, certo? Então, eles dizem que Pedro foi enterrado ali e dali nasce a Capela de São Pedro, a Basílica de São Pedro. Depois o território foi doado à igreja e se transformou hoje no menor país do mundo. Nós sabemos que o Vaticano é um país e o presidente do país é o Papa, certo? A autoridade religiosa que tem lá, certo? Então, essa é a tradição romana, baseada exclusivamente na tradição católica. Por quê? De 42 a 67, onde estava Pedro? Ah, Pedro estava em Roma? Não, ele não estava. Olha só. Em 42, Herodes Agripa prende ele em Jerusalém. Então, ele não estava em Roma. Em 42 ele estava em Jerusalém. Certo? De 49 a 50 ele ainda estava em Jerusalém, com o apóstolo Paulo tendo dividido o campo de trabalho para evitar atritos. Pedro exercia o apostolado entre os judeus e Paulo entre os gentios. Abrindo um parênteses, né? Eu não sei se Pedro ou Paulo. Eu acredito que Paulo era o cara mais chato da face da terra. E eu não consigo imaginar um outro personagem tão chato quanto o apóstolo Paulo. Por quê? Conhecimento não lhe faltava. Não é? Minuciosidade das coisas. Quando você lê as cartas paulinas, ele é minucioso demais. Então, mostra que Paulo era um cara metódico. Não é? Todas as representações que nós temos de Paulo, com todo respeito aos baixinhos, ele tinha mais ou menos 1,60 m. Era pequenininho e careca. Não é? Então, quer dizer, era um cara que estudava muito, metódico, organizado. Tudo indica que ele não tinha esposa. Não é? Nem mulher aguentava tão chato que ele era. Não é? Entra nessa treta gigantesca com o Pedro. Não é? Olha para o cara apontar o dedo para Pedro. Não é? Como ele fala em Gálatas, né? Resistir na cara. O que ele fez? Meteu o dedo na cara de Pedro. E Pedro era Pedro, gente. Não é? O respeito que a igreja tinha por ele. E o baixinho vai lá e meteu o dedo na cara dele. Não é? Então, esse atrito, digamos assim, de personalidade, isso não foi por conta da mágoa, do rancor, do mau testemunho, não. É uma questão de personalidade, certo? A gente brinca na chateza, mas é para a gente entender a personalidade dele. Então, Pedro vai cuidar dos judeus e Paulo vai cuidar dos gentios. Tem a referência aqui em Gálatas, certo? No ano 52, ele ainda estava em Jerusalém, tomou parte do concílio em Atos capítulo 15, certo? Depois ele aparece em Antioquia, onde acontece o episódio do dedo na cara dele, certo? Com o apóstolo Paulo. Em 54, Cláudio expulsa de Roma todos os judeus. Então Pedro não tinha como ficar em Roma, porque todos os judeus foram expulsos de Roma. Não tinha como ele permanecer lá, certo? Pedro então não vai para Roma por causa disso. Em 55, Paulo fala que ele é um evangelista itinerante. 1 Coríntios 9:5. Nesse período ele pregou no Ponto, na Galácia, na Capadócia, que é na região da Turquia, na Ásia, na Bitínia, que também é na região da Turquia, e na Babilônia. A Bíblia diz que ele escreveu aos dispersos. Quem eram dispersos? Eram judeus que estavam espalhados pelo mundo naquele contexto, em várias localidades. E mandou uma saudação da parte da mulher crente que estava na Babilônia. Tudo indica, não estou falando que é certo, mas que essa mulher crente é a esposa dele, certo? Eles já estavam em avançada idade nessa época.
É João Marcos quem cuidava de Pedro e provavelmente da sua esposa, certo? No ano 57, Paulo escreve em Romanos 18, do 1 ao 15, 28 pessoas que foram saudadas em Roma. Pedro não está na lista dos 28, certo? Como judeus notáveis que estavam em Roma. 61 a 63, Paulo fica preso 2 anos em Roma. Em Timóteo, ele fala: só Lucas esteve comigo. Você acha que se Pedro estivesse em Roma, ele teria que visitar Paulo? Por pregar o Evangelho? Eu tinha preso junto com Paulo, né? Hã? Estava preso junto com Ou Paulo. estava preso junto com Paulo. Então, só Lucas veio me visitar. Estive só. Pedro não estava lá. Por quê? Porque ele estava em Roma e não foi visitado? Não, porque ele estava na Babilônia. Certo? No ano 67, ele escreve as suas epístolas e envia aos dispersos e fala dos irmãos que estão na Babilônia. Dizem os católicos que quando ele se refere aos irmãos que estão na Babilônia, ele está se referindo a Roma, que era tida como Babilônia. Certo? Mas não há evidências. Porém, o livro de Apocalipse deve ter sido escrito depois de Pedro escrever suas cartas. Certo? Então, não há como Pedro referir-se a Roma como Babilônia, porque essa frase, essa alusão ainda não havia existido, porque João fala de Roma como Babilônia, né? Há uma simbologia disso. Então, não há evidências de Pedro em Roma. Quando a gente chegar no céu, a gente procura Pedro e troca uma ideia com ele. Certo? Eu sei que nós vamos ser arrebatados e não vamos levar nada da vida dela. Mas eu queria levar meu caderninho. Cheio de perguntas. Eu quero sentar pelo menos 2 dias com cada um. Começo com Adão e vou até João. Eu quero conversar com eles e tirar todas as dúvidas que eu tenho. Eu vou estar no céu, vou estar na eternidade, vou ter tempo com eles. Certo? Faço a minha agendinha, óbvio. Primeiro com Jesus, né? Sem dúvida. Dúvida não vai ter mais, né? Hã? Dúvida não vai ter mais. Ah, mas eu vou lembrar das coisas que eu vivi. Quero falar, não, vem cá, velho. Me conta. Como é que foi esse negócio de comer um fruto só porque ela comeu, você vai comer atrás? Como é que você fala uma besteira dessa? Não é? Sentar com o Davi e falar assim: Davi, o que você tinha na cabeça, velho? O que você tinha na cabeça de querer numerar o povo e matar tanta gente daquele jeito? Por que você matou o coitado do Urias, velho? Não é? Aquelas perguntas que você tem. O Daniel então vai dar conversa. Hã? O Daniel vai dar papo. Primeiro eu quero saber se você foi castrado, não. Se era o ou não. Não é? Porque não há evidência nenhuma de que ele se casou. Então, provavelmente, ele foi sempre solteiro. Então, quem sabe Jesus me dá a graça de levar o caderninho, e aí eu tenho as perguntas anotadas. Uma boa parte aqui, mas não é? Viver o Evangelho talvez seja isso. Né? Então, amados, de Antioquia para Roma, a igreja foi se estabelecendo ao longo dos anos. Mas a mistura a partir de Constantino da igreja com o império desfigurou aquela igreja que Paulo pregou o Evangelho, que Paulo ensinou, que Paulo treinou, que Paulo discipulou, que Paulo deixou pronta para João Marcos assumir quando ele morreu. Certo? Tem aquela divisão, não dá? Quando o imperador coloca oficial a religião do Estado, os monges vão montar os monastérios onde que consegue guardar as palavras depois da guerra, né? Então, essa cultura, Essa divisão que teve entre Estado e os monges. então essa cultura dos monastérios é algo que vem lá dos zelotes, certo? Alguns dizem que João Batista e Jesus pertenciam a essa ordem. Esta ordem dos, acho que é zelotes, essênios, obrigado.
Zelotes é outro partido. Essa ordem dos essênios, tudo que Jesus e João Batista pertenciam, é aquela que preservou as escrituras que foram encontradas em Qumran nos anos 40, 1940, certo? Então essa cultura já existia. Então, alguns que quando não aceitaram a mistura da igreja com o Estado, se separaram, certo? Mas com o tempo, as coisas foram se organizando e foram pertencendo todos à mesma instituição religiosa, ou alguns monastérios foram extintos, não é? Mataram todo mundo, morreram, e as coisas foram acabando, porque a igreja de Roma toma conta da Europa inteira. Não é? Vai surgir uma oposição à igreja só em 1300, mais ou menos. Certo? Não, uma oposição para a reforma protestante. E acho que é o Wycliffe, é o primeiro reformador, 100 e tantos anos antes de Lutero, que vai contestar a Eucaristia, a divindade do Papa, esse tipo de coisa. É o primeiro que começa com isso. Então, mais ou menos 1300 anos, nós temos uma paz e a igreja reinando na Europa, certo? Em Antioquia, em 1097, Antioquia foi dizimada pelos muçulmanos. Eles impuseram o Islã de todas as formas. Por isso que a igreja acaba em Antioquia, certo? Há uma história antiga que diz o seguinte: na região da Armênia, Antioquia, Turquia, pertinho da Armênia. Na região da Armênia existem muitas aldeias, até os dias de hoje, nas montanhas, nas encostas das montanhas, bem retiradas dos centros urbanos, certo? E ali, ainda que o Islã tenha tomado conta das grandes cidades, de toda aquela região, alguns lugares prevaleceu o evangelho sendo pregado. Então, ali continuou. Só que as cidades foram crescendo, as pessoas começaram a sofrer nas pequenas aldeias e começaram a migrar para outros lugares, né? Numa dessas aldeias havia uma profetisa, uma mulher que tinha uma profecia. E ela profetizou sobre uma menina de 7 ou 8 anos, que através dela o avivamento voltaria para o mundo. Por quê? A Igreja Católica estava tomada pelo poder e pelas heresias. A Igreja de Jerusalém já tinha acabado com os árabes. A Igreja de Antioquia já havia acabado com os árabes. Então, o que restou de cristianismo? Europa. Igreja Católica. Então, ela trouxe essa profecia dizendo que essa menina, que tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, traria o avivamento de volta para o mundo. Olha que interessante. Quando essa menina tem 17, 18, 19 anos, ela se casa com um aldeão lá da Armênia e migra para Los Angeles, nos Estados Unidos. Certo? Como ela era crente, não tinha essa terminologia, mas ela servia a Jesus, ela encontrou uma igreja onde ela pudesse servir a Jesus. Essa igreja era onde? Na Rua Azusa. Diz a lenda que essa menina, já idosa, é quem ora por William Savior e traz o avivamento que nasce o movimento pentecostal. Certo? A partir daí nasce o movimento pentecostal de onde todos nós saímos. Certo? Lenda, pode ser, mas quem viu uma lenda? Não é? Nós não temos na história de William Seymour a confirmação. Fala de uma mulher, mas não conta a história dessa mulher. Então, nós vamos entender que essa é a mulher que veio da Armênia a partir de uma profecia, a partir de um lugar onde o evangelho foi preservado por conta do islamismo que toma conta de um lado da Europa e da Igreja Católica Romana que toma o outro lado da Europa. Tanto é que, se nós observarmos, acontece exatamente isso, o esfriamento por 1500 anos, certo? Depois, Lutero, Calvino, John Hus, todos esses outros homens falam de uma reforma, mas nada se fala sobre
batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, nada se fala disso. De 1500 a 1900, quando que foi sempre? 1907, alguma coisa assim, não é? Nós não temos nada sobre o batismo do Espírito Santo. Uma lacuna de 400 anos, mais ou menos, de 300 a 400 anos, onde não se fala do Espírito Santo. Fala-se de Cristo, fala-se das doutrinas, fala-se da Trindade, fala-se de tudo isso, menos do avivamento com o Espírito Santo, que vai acontecer nesse momento. Então, pode ser uma história, mas ao que parece meio interessante, né? Que pode, obviamente, ser verdade nesse contexto, certo? Então, a conquista de Antioquia e a conquista de Jerusalém pelos muçulmanos vai enfraquecendo o cristianismo, mas permanece forte em Roma. Por quê? Por causa da ligação com o Império, certo? É o Império que vai mantendo tudo isso. Em 476 depois de Cristo, o Império Romano cai, com os alemães chamados germanos, certo? Que invadem Roma, certo? Tem uma série da Netflix, Bárbaros. Procure essa série, são 2 temporadas. Obviamente nós somos adultos e entendemos. Trata-se de arte, não é? Tentam se replicar a cultura da época. Então, tem muita cena de sexo, um negócio meio pesado, certo? Mas nós temos maturidade para isso, certo? E ela trata exatamente do quê? Da tentativa de Roma de tomar as regiões da Alemanha, que são os bárbaros, chamados germanos, certo? E o revide deles até eles entrarem em Roma, até eles destruírem o Império Romano. Certo? Então, a título de conhecimento aí, vale a pena se assistir, porque ela traz um pano de fundo. A história é uma, mas o pano de fundo histórico é bem claro, como eram as batalhas naquela região, que é uma região mais fria do que a Europa, do que a Itália, né? Um pano de fundo histórico bem interessante sobre isso. São 2 temporadas pequenas e dá para você assistir tranquilo, certo? Vale a pena por conta disso. Mas repito, se você não quer assistir por conta disso, não assista, porque tem coisa pesada. Professor, nós tivemos uma disciplina com o Vinícius Couto, falando do movimento pentecostal. Até uma dúvida que eu tinha era sobre a questão dessa ênfase, porque não tinha essa ênfase desse movimento pentecostal até então, batismo, enfatizar os dons espirituais. E aí, mais ou menos isso aí, Meus, porque ali ficou, parece que tinha outras prioridades, né? Que era ali mais emergente, né? A ser combatida, instruída e tratada, né? Então ficou meio que secundário, né? As demais coisas ficaram ali. Porque a igreja precisava, em tese, sobreviver. A urgência, né? Exatamente. Do contexto histórico, né? Porque, gente, nós precisamos dar uma palmatória. Se não fosse a igreja católica, os muçulmanos tinham tomado conta do mundo. Hoje a gente estava falando de Maomé aqui e não de Jesus. Entendeu? A igreja católica resistiu, se misturou com o Estado, pagou o preço da heresia, mas o nome de Jesus se manteve. Guerra Santa, né? Guerra Santa, né? Desviaram tudo, certo? Mas o nome de Cristo permaneceu por causa deles, certo? Vai falar assim, mas poderia ter ficado quietinho na Armênia lá? Poderia, é verdade. E só lá em Los Angeles começar o movimento pentecostal. Mas 1900 anos depois. Não sobreviveria. Tomava tudo. Não sobreviveria, de jeito nenhum. Né? O movimento pentecostal, sozinho, não tinha capacidade de evangelizar o mundo, como aconteceu. Porque eles chegavam, se você não se converter, morre. Quem vai converter, vai morrer, morre tudo. Matava todo mundo. Nós vamos entrar nisso, mas muitos judeus fugiram para a Espanha e Portugal, aquela região lá, fugiram da perseguição. E quando eles chegavam em Portugal, eles tinham que trocar de nome, porque os nomes eram típicos judeus. Trocavam o nome porque
ou ele se convertia ao catolicismo e mudava de nome, ou morria. A perseguição era muito grande. Não é? Tanto é que se você pegar, por exemplo, nomes como Oliveira, Silveira, Nogueira, esses nomes que se referem a plantas, a árvores, são árvores típicas da região de Israel. Então eles tomaram o nome dessas árvores, né, desses frutos, para quê? Para que eles pudessem ser identificados entre eles como judeus, que tinham nomes diferentes, mas eles sabiam que eles tinham a mesma origem, não é? Por causa de perseguição. Então essa perseguição matou, obviamente, todo mundo. Então vamos lá?